Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre a obra Suzana e os Anciãos, que foi a obra que vocês estudaram na semana passada, a partir daquele roteirinho de método de leitura de imagem, que vocês podem tranquilamente aplicar em outras obras também, né? É um tipo de estudo que a gente faz para facilitar o nosso olhar, nossa interpretação, para deixar tudo isso mais ágil, mais refinado, beleza? Então vamos lá. Antes de mais nada, quero dizer que as respostas foram bem legais. Eu vou trazer as respostas no geral dos colegas de novo, porque eu acho que está sendo um exercício bem rico e sempre tem uma coisinha ou outra que é interessante a gente ficar atento, observar e melhorar, né? E aí, o que eu quero destacar sobre essa obra? Né? A primeira coisa que vocês já estão aí por dentro, é que ela foi feita no período barroco por uma artista de 17 anos, chamada Artemisia Gentileschi, né? Ela produziu essa obra em 1610, é uma ilustração de uma passagem bíblica do livro de Daniel, capítulo 13, e a cena retrata a história de Susana, que é essa jovem que era casada e que sofreu um ato de assédio por dois anciãos que estavam na sua casa no momento que ela foi tomar um banho. O momento do assédio é um momento que ela é ameaçada a ser julgada por adultério, né? Eles iam contar essa falácia caso ela não admitisse passar por essa violência. E ela, de fato, não cede, mas Daniel, que é um personagem muito importante nessa história, confronta as versões, interroga, né, esses dois anciãos e confronta as versões deles, provando que eles não estavam falando a verdade, né, e assim ele consegue livrar Susana da condenação. É muito interessante a gente observar que essa garota, né, Artemisia, essa artista, ela foi admitida na Escola de Belas Artes, numa das mais importantes e renomadas academias artísticas, né, de todos os tempos. Por lá passaram grandes nomes da arte, como Michelangelo, por exemplo. Ela sendo uma mulher e num período em que as mulheres não tinham muito espaço para serem reconhecidas nos seus trabalhos artísticos, né? Eram muito mais localizadas ali dentro do serviço doméstico ou de outros tipos de serviços que não eram tão reconhecidos intelectualmente ou criativamente. Bom, esse é um destaque interessante da gente observar. E outra coisa é que ela escolheu, ao longo da trajetória artística dela, colocar nas suas pinturas muitas mulheres em evidência. As mulheres eram protagonistas nas obras dela, né? Ela colocava muitas mulheres em uma posição heróica, ou mesmo quando elas eram colocadas em uma situação de vulnerabilidade, como é o caso da Susana, ela estava por trás denunciando uma violência muito comum, infelizmente não comum só naquela época, né? Até hoje a gente sabe que isso é uma coisa muito comum e a gente luta para que não seja mais, né? Então, outra coisa muito interessante da gente observar e ter bem na ponta da língua também são as características desse período barroco na pintura dela, né? O que aparece na obra da Susana que caracteriza o estilo barroco? Primeira coisa, a gente saber que no estilo barroco a palavra-chave é contraste. Então, a gente tem aí muitos contrastes, tanto de emoção, quanto de cores, quanto de luz, quanto de composição, as coisas são bem acentuadas, bem exageradas, e isso é uma coisa intencional, né, para que cause uma espécie de uma emoção, uma comoção no espectador. Quando eu mostrar as respostas, vocês vão ver que muitos de vocês colocaram que as sensações estavam bem evidentes ali, né, de desespero, de dor, de medo, de tensão. Então, essa dramaticidade e o contraste são características bem comuns ao período barroco. Essas cores vivas e o uso da luz, elas atraem o olhar do espectador para o desdobrar da cena, né? A gente vê aí que tem uma tensão entre prazer e dor, né? E medo. A gente vê que tem essa coisa da beleza, mas ao mesmo tempo é grotesco, porque a gente sabe que a cena está falando de uma coisa violenta,
e a técnica, ao mesmo tempo, é super sutil, a gente vê as texturas macias do tecido, a, a textura da pedra onde ela está sentada, né? Então, são muitos contrastes que estão acontecendo ali visualmente para a gente. Então, vamos analisar as respostas de vocês? Vamos lá. Aqui, na primeira questão, descrever o que você vê de forma objetiva, né? Muitos já colocaram, vejo no quadro 2 homens e uma mulher seminua sentada, o que eu deduzo ser um banco, com 2 caras cochichando no ouvido, um céu nublado, ótimo, falou sobre o cenário, falou sobre as personagens. 2 homens observando a mulher, pode ser um pouco mais completo. Eu vejo 2 homens em plena luz do dia conversando sobre uma mulher que está completamente nua. Vejo 2 homens cobiçando uma jovem, e essa jovem parece muito incomodada. Incomodada aqui é com I, tá, galera? Aqui, ó, foi muito interessante porque, para além da cena, já foi descrito um pouco da tensão que está acontecendo na cena, né? Vejo uma mulher nua, 2 homens perto dela e ela tentando limitar o espaço entre ela e eles, tentando, né, bloquear esse espaço entre ela e eles. Vejo 2 homens pedindo para a mulher que está com medo, traumatizada, ficar em silêncio. Ótimo, a gente já está vendo que está aprofundando. Tem alguns olhares aqui que estão atentos mesmo nos detalhes. Pelo que parece, a mulher da pintura está com medo e os 2 rapazes que estão com ela estão a ameaçando. Ótimo também. Vejo um homem falando uma coisa para o outro homem, tipo que está ameaçando a menina, mas ela não quer mais ouvir ele a falar. Uma coisa que eu queria que vocês observassem na imagem, né, é que, sim, a gente vê esses 2 homens cochichando aqui, esse aqui tem essa mão, parece que pedindo silêncio, o gesto dela, de fato, está parecendo que está querendo limitar o espaço entre ela e eles, né, mas o que eu também gostaria que vocês observassem de forma mais fria, né, é que eles estão ali atrás de algum lugar, ou seja, ela estaria protegida se não fosse eles tentando invadir essa cena onde ela está. E a gente tem aqui uma coisa muito comum no período barroco também, que é essa triangulação. Se a gente for olhar aqui pela posição dos 2 e ela, vocês conseguem visualizar um triângulo invertido? E por que muitos pintores do período barroco utilizam esse recurso, né? Porque quando a gente tem uma tensão de triangulação numa imagem, o nosso olhar, ele fica rodeando essa imagem, ele passeia por essa imagem, e em algum momento ele se fixa em um ponto. E qual é esse ponto de tensão que a gente tem aí nesse triângulo, né? A gente pode ir muito diretamente pro rosto dela, né? Pro corpo dela, pra expressão dela, e aí, quando a gente se fixa nela, necessariamente nosso olhar volta pra cena dos 2. Então, esse exercício de observação é interessante da gente fazer, justamente porque é uma característica do período barroco e também porque é o primeiro passo para a gente entender o desdobrar da cena, beleza? Número 2, analise. Quais elementos visuais se destacam? Então, aqui a gente vai lembrar, né, das texturas, das cores, dimensões, materiais, suportes, técnicas e o que esses elementos, né, estão trazendo para a gente de informação. Vamos nos detalhes. Resposta número 1, um quadro com dimensões e sombras. Tá, dimensões ficou um pouco vago aqui, né? A gente poderia falar de profundidade nesse quadro. A gente tem 2 planos de profundidade aí, o plano da Susana e o plano atrás do banho, que é onde estão os anciãos. Tem 2 homens que aparentemente estão bêbados, olhando e cochichando e olhando de uma forma desconfortável para a moça, que, ao meu ver, está desconfortável com a situação. Aí, nesse momento, galera, não precisa trazer a questão das sensações, do desconforto, ou se os personagens estão aparentando estar bêbados ou não, tá? Aqui a gente só vai se atentar mesmo às sensações táteis, visuais, às cores. De novo, aqui tá falando mais das sensações, parece estar espantada e parece que está se defendendo de algo, tá? Que essa resposta está deslocada, essa resposta estaria mais
bem localizada ali na questão 3. Vamos ver essa resposta. O céu azul em cima dos homens, com várias nuvens brancas, o banco marrom de madeira, onde a mulher está sentada e os homens apoiados. A mulher apresenta uma pele com aspecto mais macio, diferente dos homens que apresentam uma pele mais envelhecida. Ótima resposta, é isso mesmo. Aqui ela está falando, quando ela diz macio, ela está se referindo à textura, né? E quando ela diz a pele envelhecida, isso também tá demonstrando um aspecto da textura que dá informações para a gente ler as personagens. O céu azul indica também qual é a temperatura dessa obra, a temperatura do dia. A gente também pode pensar na textura do banco, né? Se ele está gelado, o que isso agrega de informação para a nossa leitura. A próxima resposta, cores escuras, textura leve, vários detalhes. Aqui, ó, esse pontinho aqui significa que a pessoa não respondeu, não tentou responder. Procurem tentar, mesmo que você tiver dúvidas, tá, galera? É importante vocês trazerem esse exercício de elaboração das respostas. Cores frias, local da imagem do céu, corpo de Susana. Beleza, tá um pouco sem... Tá fragmentada demais a resposta, né? A gente pode tentar fazer a frase como um todo. Por exemplo, essa aqui, o que se destaca bastante é a cor da parede, dourada, os tons da pele da mulher e dos homens, os tons de cores no céu e no fundo da pintura. Poderia ter falado quais são esses tons, tá? Isso também é um exercício de leitura. Eu acho que o material utilizado na imagem foi tinta, de uma maneira mais elaborada, porque dá para perceber que tem uma técnica nessa imagem, com certeza, porque técnica é uma coisa que a Artemisia, essa artista, tinha muito bem resolvida, tanto é que ela foi aceita numa das maiores academias de belas artes e é reconhecida até hoje, né? Olha essa resposta, prazer, desespero, dor e esperança. Será que isso tem a ver com linguagem visual, com elementos da linguagem visual? Tem a ver com textura, com cor, com dimensão material? Não, né? Tem a ver com a parte subjetiva, tem a ver com as sensações. Então, essa resposta está deslocada também. Cor vermelha, marrom, cor, acho que aqui queria dizer cor meio pálida da menina, né, da pele dela. Correto. 3, interprete. Que sensações a imagem provoca? Pronto, aqui várias respostas da questão número 2 poderiam estar nessa, né? Porque aqui está pedindo justamente os sentimentos gerados e provocados pela imagem. Então, aqui é a hora da gente interpretar o que a expressividade dos personagens está trazendo para a gente de sensação. Vamos lá, primeira resposta. Foi uma obra muito bem desenhada e pintada, me trouxe um pouco de desconforto pelo modo que os homens estão olhando para a mulher e, obviamente, ela não está muito confortável com essa situação. Essa resposta aqui está muito legal, galera, porque diferenciou qual foi a sua sensação enquanto espectador da obra, enquanto pessoa que está observando a obra, e colocou qual é a sensação, qual é a expressão que os personagens da obra estão fazendo. Algumas respostas vocês vão ver que está confundindo essas duas coisas. Por exemplo, a próxima, um desconforto total apareceu, um marrom, um vermelho e um azul muito fraco e a textura muito fina. Essa aqui também está falando dos elementos da linguagem visual, não está no lugar certo essa resposta. Próxima, vergonha, pois os dois homens estão olhando para a mulher e ela parece não estar satisfeita com isso. Beleza, localizou, disse do sentimento em relação aos personagens. Transmite um sentimento de incômodo, de vergonha. Aqui, por exemplo, não dá para saber se esse sentimento de incômodo, de vergonha é da pessoa que está escrevendo, a espectadora da obra, o estudante, ou se é o sentimento que o personagem está tendo. Então, procurem localizar, tá bom? Uma sensação de rejeição por parte da mulher e uma sensação de interesse por parte dos homens. Ótimo, localizou de quem que está falando a sensação e ficou bem nítido do que se tratava. Medo, trauma, ameaça. Certo, essa é uma lista dos sentimentos, mas também não está dizendo ao que se refere, né? Essa penúltima resposta aqui está listando os sentimentos, desespero, dor e medo, mas está fazendo uma definição de dicionário para esses sentimentos.
E não foi exatamente isso que o enunciado pediu. O enunciado pediu para que vocês descrevessem os significados possíveis que a imagem adquire com as sensações que ela traz. Que significados poderiam ser esses? Daí você pode dizer, o desespero ele tá exposto através da personagem da mulher, isso pode estar trazendo um significado de vulnerabilidade pela situação de violência que ela se encontra. Seriam os significados localizados dentro da obra, tá bom? Bom, essa etapa aqui da pesquisa foi tranquilo, né? Vocês trouxeram mais os elementos gerais aí do período histórico, da época em que ela foi feita. Alguns trouxeram também outros artistas que também retrataram a cena, foi bem legal. E uma coisa que eu queria também destacar para vocês muitos artistas ao longo da história retrataram essa mesma cena da Suzana e dos anciãos, mas a maioria deles colocava a personagem da Suzana como uma figura que estava provocando aquela violência, né? Estava seduzindo os anciãos e não numa postura de vítima da situação. E a Artemisia foi a primeira artista a reinterpretar a cena dessa maneira, né? Como ela realmente foi descrita no livro de Daniel. Então fica aí a gente refletir, né? Por que tantos artistas, homens inclusive, escolheram retratar essa figura feminina com esse olhar da sedução e não como uma vítima de um crime, né, de assédio. Então vamos voltar lá. A última questão era: será que você sentiria a mesma coisa se não tivesse as informações da pesquisa? E a maioria respondeu que não, que foi rico pesquisar, né, sobre as informações, sobre o contexto histórico. Teve uma resposta aqui que disse que não influenciou tanto, porque já sabia de alguns fatos e só foi resumido. Mas muitas respostas estão indo nesse sentido, né, de que não, os detalhes sobre a obra ajudam a entender mais sobre o assunto, além de toda a história por trás. E é bem interessante que a gente faça esse exercício mesmo de observar como que as informações do contexto da história ajudam mais a gente a entender sobre o nosso próprio tempo e sobre a forma como a obra foi feita, sobre o período, sobre a artista e como é que ela vai chegar para a gente nos dias de hoje, porque a obra de arte ela nunca é feita só pelo artista, ela se completa no nosso olhar, tá bom? É isso. O exercício da semana eu vou deixar como atividade de quarta-feira, né, que está com prazo de entrega aí para essa quarta, mas eu vou estender para sexta-feira, porque eu não tive ainda retorno, e eu quero muito que vocês façam essa associação do tema da obra, agora que vocês já conhecem um pouco mais sobre ela, com uma temática presente nos nossos dias, e vocês vão produzir uma arte que dialogue com essa obra da Artemisia, beleza? Então, vou deixar um prazo a mais e a gente vai dialogando por aqui para qualquer dúvida que surgir. Um abraço, boas produções para todo mundo.